Olá, meu nome é Franzé Alencar, sou professor de matemática do Colégio Dom Felipe. Bom, essa nossa aula iremos fazer revisão com as turmas do nono ano, Matemática 1. Pronto, tanto a regular como a específica podem assistir essa aula, tá certo? Então vamos lá, vamos revisar primeiramente o assunto de racionalização. O que é racionalizar? Bom, racionalizar é o processo de tornar um denominador irracional em um número racional sem alterar o valor numérico de uma fração. Eita, professor, ficou difícil. Não, na verdade não. Eu vou colocar um exemplo aqui que fica mais fácil a gente acompanhar. Exemplo. 1 sobre raiz quadrada de 3. Note que raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, o nosso objetivo é fazer com que o denominador, que é um número irracional, se torne um número racional. Bem aqui, é o processo de tornar um denominador irracional em um número racional sem alterar a fração, sem alterar o valor numérico da fração. Bom, se eu quero que o denominador se torne um número racional ou um número inteiro, basta eu multiplicar por ele próprio. Ou seja, eu multiplico o denominador por raiz de 3 e o numerador também por raiz de 3. Perceba que eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador pela mesma quantidade. Mas vai funcionar? Funciona. 1 multiplicado por raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E nós sabemos que raiz quadrada de 9 quanto é? 3. Então, nós temos raiz quadrada de 3 sobre 3. Olha aí, conseguimos racionalizar. Transformamos o denominador, que era um número irracional, raiz de 3, em um número inteiro, racional, que no caso seria 3. Então, racionalizamos e não mudamos o valor numérico da fração. 1 sobre a raiz quadrada de 3 é equivalente a raiz quadrada de 3 sobre 3. Esse raiz de 3 sobre 3, essa raiz de 3 aqui, é chamado de fator racionalizante. Ou seja, racionaliza o denominador dessa fração. Outro exemplo aqui, 5 sobre raiz quadrada de 2. Ou seja, queremos tornar o denominador, que é um número irracional, raiz quadrada de 2, em um número racional. Então, basta multiplicar por ela própria. Então, quer dizer, quando for raiz quadrada, você multiplica por ela própria, que seria o fator racionalizante, e você consegue racionalizar a fração. Então, multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo, numerador, denominador. Em cima, no numerador, vai ficar 5 vezes raiz de 2. Cuidado, não vá multiplicar esse 5 com esse 2 para dar raiz de 10. Não faça isso, não é possível. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, conseguimos racionalizar o denominador dessa fração. Em cima ficou raiz quadrada, mas não tem problema. O objetivo da racionalização é retirar essa raiz quadrada do denominador. Tá bom? O fator racionalizante aqui seria a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, quando aparecer uma raiz no denominador, raiz quadrada, você multiplica por ela própria. Pronto, vamos seguir adiante com outro assunto de revisão. Produtos notáveis. Os produtos notáveis foram vistos no 8º ano, tá? Mas nesse 9º ano também a gente faz uma revisão. O que é importante para as equações do 2º grau que vai ser visto mais adiante, né? Então, o primeiro produto notável que nós estudamos foi o quadrado da soma de dois termos, o a mais b ao quadrado. A mais b ao quadrado, se você quiser desenvolver isso aqui, a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Todo número ao quadrado é ele multiplicado por ele próprio. Aplica a propriedade distributiva, faz algumas reduções e você chega a esse resultado. Então, a mais b ao quadrado, que é um resultado conhecido, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui está multiplicando, 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo termo, que no caso seria o b. Pronto. Esse produto notável foi o primeiro que
que nós trabalhamos no 8º ano, revisamos novamente agora no 9º ano, tá? Vamos lá para o segundo produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Se você sabe o quadrado da soma de dois termos, não vai ter nenhuma dificuldade em saber o quadrado da diferença de dois termos, tá? No caso seria a menos b ao quadrado. Ou seja, temos os mesmos termos, só tem uma mudançazinha de sinal aqui, ó, do 2ab. Olha só. Então, a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Pronto. Então, veja que eles são bem semelhantes. É só a questão do sinal do 2ab. E o terceiro e último produto notável que nós iremos estudar, que na verdade são 6 produtos notáveis, mas nós estudaremos apenas 3, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, o a mais b que multiplica a menos b. Então você tem aqui o produto, que é a multiplicação, está multiplicando, da soma pela diferença de dois termos, a mais b vezes a menos b. Isso é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, vamos ver alguns exemplos. 5 exemplos aqui, 4 exemplos para a gente reforçar mais ainda. Ó. X mais 7 ao quadrado. Então, é o primeiro produto notável, quadrado da soma de dois termos. Né? X mais 7 ao quadrado. Então, isso aqui seria o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. É só lembrar lá, ó, do a mais b ao quadrado. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Ó. Olha aqui, ó, x2 mais 2 vezes x vezes 7 mais 7 ao quadrado. Aqui dá para fazer uma continha. Ó. X ao quadrado repete. O 2 eu posso multiplicar o 7, 2 vezes 7, 14x, mais 7 ao quadrado, que dá 49. Pronto, termina aqui nesse trinômio, que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Não dá para fazer nenhuma redução mais, né? Então, a gente finaliza aqui. Vamos para o segundo. X menos 3 ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo termo. Então, ó, o menos 2 ele pode multiplicar o 13, que dá menos 26x, e 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que vai dar 169. Olha o resultado. Ó, x ao quadrado, o menos 2 multiplicou o 13, que deu menos 26x, mais 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que ficou 169. Aquele terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Né? Produto da soma pela diferença de dois termos. Vimos que isso é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. X ao quadrado menos 10 ao quadrado. X ao quadrado repete, 10 ao quadrado vai dar 100. Então fica x ao quadrado menos 100. E o quarto e último exemplo, coloquei uma expressão algébrica aqui que traz os 3 produtos notáveis. Só que agora eu mudei a letra. Lá era mais b, aqui é x mais y, que é x menos y, x mais y vezes x menos y. Então você vai desenvolver cada produto notável separadamente aqui, resolve esse primeiro, depois resolve esse, finalmente esse, e vai aparecer termos semelhantes, onde você pode fazer uma redução. Então o primeiro, ó, x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Mais, esse mais aqui, ó, x menos y ao quadrado, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Mais, e x mais y vezes x menos y é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Aqui apareceram alguns termos semelhantes, onde você pode reduzir esse x ao quadrado com esse x ao quadrado e com esse x ao quadrado, vai dar 3x ao quadrado.
Memoriza aí, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado é 3x ao quadrado. O mais 2xy você pode cancelar com menos 2xy, porque mais 2xy com menos 2xy dá zero. Esse mais y ao quadrado com menos y ao quadrado também dá zero. Sobrou esse y ao quadrado. Então quer dizer, ficou 3x ao quadrado mais y ao quadrado. Que no caso aí seria essa resposta. Pronto. Essa foi a primeira parte da nossa revisão. Espero que você tenha gostado e até a próxima.